Hoje mais uma terça-feira nós estamos aqui, né, seguindo na série Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. Se você não viu a última live está gravada. Tem algumas pessoas, aliás, muitas pessoas já me falaram, eu não consigo ver, eu perdi a live, mas eu não encontro. Só ir, vim aqui no meu Instagram, na parte dos vídeos, estão todas gravadas. E também no canal Mergulhando na Palavra, ali eu subi as lives, claro, estão editadas, estão menores. Então, às vezes, para quem perdeu é até melhor, mais rápido. Você pode entrar aqui na minha bio e ter acesso ao canal Mergulhando na Palavra no YouTube. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Todas as mensagens estão lá e outras mensagens também, de antes da série Bendito Fruto. Então, vamos orar. Não está atrapalhando, né, Zizi? Então vamos orar. Vamos orar nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Pai. Te damos graças nessa manhã, Senhor, por toda a bondade que o Senhor tem dispensado sobre nós, por toda a misericórdia que o Senhor tem renovado todas as manhãs sobre nós. Nós te damos graças, Cordeiro de Deus. Te damos graças, Jesus, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te damos graças pelo resgate que o Senhor fez da nossa alma, pelo resgate que o Senhor fez de nós, pelo resgate que acontecerá da nossa carne, pelo resgate que já foi feito do nosso espírito. Nós te damos graças, meu Deus, porque não foi com ouro, não foi com prata, nenhum metal corruptível, nem valor corruptível dessa terra que o Senhor nos comprou, mas foi com teu sangue precioso, foi com teu sangue precioso na cruz do Calvário, derramado na cruz do Calvário em favor da humanidade. Foi com sangue precioso, o sangue que nos lava, o sangue que nos purifica, o sangue que nos resgatou. Ó, o Senhor nos resgatou. Ó, o Senhor nos redimiu, Senhor, e quão profundo é isso, Senhor. Quão profundo é a tua redenção. Quão profundo, Senhor, quão profundo é o Senhor ter nos redimido na cruz do Calvário. É o Senhor ter nos resgatado. É o Senhor ter nos salvo, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o sacrifício vivo e eterno. Tu és o sacrifício fiel, eterno, permanente, que resgata o homem, que salva o homem, a mulher, a criança, o velho, o novo, aquele que se render a ti, Senhor. O teu sacrifício está posto sobre nós. E nós que fomos resgatados pelo teu sangue, nós temos livre acesso. Senhor, obrigada. Nós te damos graças, nós exaltamos o nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que está sentado à direita do Pai, à destra do Pai, e intercede por nós, aquele que dispensou o seu Espírito para estar conosco. Nós te agradecemos e nós te exaltamos, em nome de Jesus. É no teu nome, Senhor, é no teu nome. É no teu nome, Espírito da verdade. Venha operar a verdade mais uma vez nessa manhã. Essa manhã que o Senhor fez, essa manhã que é tua. A verdade que nos liberta, a verdade que abate todo sofisma, toda mentira, todo pensamento altivo, toda fortaleza da mente, tudo que se levanta contra o conhecimento do santo. Em nome do Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. Aleluia. 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 Vou colocar aqui meus olhos. Bom dia, mãe. Bom dia, manhã. Bom, semana passada nós estamos aqui
lendo o livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. Estamos no 7º capítulo e nós ficamos aqui no subtítulo. Nós vamos iniciar a manifestação dos filhos. Nós paramos aí no subtítulo escolhendo a boa parte, escolhendo a melhor parte. E nós vimos que escolher a melhor parte, escolher a boa parte, como Maria de Betânia escolheu, uma mulher que não era contada com os grandes, uma mulher que não estava nos melhores lugares, nos lugares mais altos, até porque a mulher não era nem contada, mas foi uma discípula. A mulher não era contada como discípula, o entendimento de discípulo, de aluno naquela época. E Maria, em Betânia, estava ali aos pés do Senhor, recebendo dele, recebendo o seu ensino. E a Bíblia diz que ali na casa, Marta se indignou contra a sua irmã. E Marta pediu para Jesus repreender o comportamento de Maria, porque Maria não estava servindo, Maria não estava ajudando, né? O que se entendia por ser serva, por servir ali, era Maria estar se comportando da mesma forma que Marta. Mas Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Mestre, atenta às palavras de Jesus. E Jesus disse: Marta, Marta, vejo que andas distraída, né, aflita por muitas coisas. Maria, porém, escolheu... Aliás, há uma coisa só é necessária agora. Maria, porém, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pelo dicionário Peshitta, a boa parte significa, sabe o quê? A mente, o interior, o centro, o meio, a melhor parte. Faz referência à vontade, à consciência, ao caráter, à natureza, à condição de uma pessoa. Maria escolheu o caráter, e nós estamos falando aqui desde quando nós começamos a falar sobre a mensagem do livro Bendito Fruto, que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós, é o que o Espírito Santo forma de caráter de Cristo em nós. Maria escolheu o caráter de Cristo, Maria escolheu ouvir as palavras do Mestre. E Jesus, em outro momento, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Sabe, uma geração que espera um poderoso avivamento é uma geração que espera poderosamente pela palavra do Senhor. É uma geração que busca a palavra do Senhor, porque as palavras de Jesus são espírito e são vida. São espírito e são vida, são espírito que vivifica. As palavras de Jesus são espírito que vivifica. Então o avivamento não vai vir sem palavra, sem restauração de fundamentos. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor. As minhas palavras são espírito e vida. Não tem ninguém que queira ser avivado pelo Senhor, receber avivamento, que não mergulhe nas Escrituras. Mergulhar nas Escrituras, mergulhar, buscar o caráter de Jesus, ouvir as suas palavras. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir as palavras dele nesse tempo, olhos para ver, enxergar aquilo que ele quer mostrar através da sua palavra, através dos seus comandos. Então vamos começar o subtópico: a manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos. Um filho bem-sucedido é motivo de orgulho para qualquer pai. Os Salmos de número 1 falam outrora. Para quem estiver acompanhando no livro, eu estou na página 111. Salmos de número 1, outrora, afirmam que o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo
dá o seu fruto, suas folhas não murcham e tudo quanto faz será bem sucedido. Nós já falamos outra hora aqui de Salmos de número 1 e nós voltamos agora falando um pouquinho dele. Esses salmos que é tão importante para a palavra, porque fala justamente da palavra de Deus. Salmos de número 1 vai falar que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, tem o seu prazer nos comandos do Senhor, tem o seu prazer na boa parte do Senhor, tem o seu prazer naquilo que Ele quer derramar sobre nós. Aquele que tem o seu prazer, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E essa promessa, ela percorre a Bíblia. Ela percorre a Bíblia. Nós temos isso, Jeremias fala isso, nós temos isso em Apocalipse. E toda a Bíblia traz essa figura, né, do homem como uma árvore, E nós começamos esse livro falando do primeiro capítulo, que a palavra é a semente. Jesus deixa isso bem claro também lá na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, semeou em 4 tipos de solo diferentes, e só a boa terra que frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Nós já falamos sobre isso, já mergulhamos nisso, mas eu quero que você traga à memória que a palavra é a semente. Então não tem como uma árvore ela se desenvolver e ela vir a dar frutos sem uma semente ter sido semeada no solo. Então não tem como eu e você virmos a frutificar sem 2 componentes essenciais. Primeiro, a semente, a palavra de Deus. A palavra de Deus, sem semearmos a palavra, sem cultivarmos, sem plantarmos, sem cuidarmos, sem nos encher da palavra de Deus. E segundo componente, plantada junto a ribeiros de águas, sem plena intimidade com o Espírito. Sem plena intimidade com o Espírito, essa árvore, ela não vai crescer e dar do bom fruto, do bendito fruto do Senhor. Então essa promessa está lá em Apocalipse também. Eis a receita do sucesso. Hoje se fala tanto em sucesso. A receita do sucesso para o mundo é uma. A receita do sucesso nas Escrituras para o nosso Pai é outra. E eis a receita do sucesso. O sucesso para Deus está aqui descrito em Salmos de número 1. No devido tempo dará seu fruto, suas folhas não murcham, e tudo quanto faz será bem sucedido. Em outras versões, tudo quanto faz prosperará. A receita para a prosperidade, que não é segundo os homens falam, não é segundo o mundo fala, não é nem segundo a interpretação de muitos que trouxeram o entendimento do que o mundo acha próspero e encaixaram com as Escrituras. Não. Quem nos diz o que é prosperidade é o próprio Deus. É aquele que medita na palavra do Senhor, que tem prazer em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Vai ter o que? As suas raízes profundas ali junto a ribeiros de águas, imersas no Espírito, e ele vai fazer aquilo que ele foi projetado para fazer. Ele vai ser aquilo que ele foi criado para ser. Ele vai fazer aquilo que o Senhor determinar, o plano que o Senhor determinar. O padrão de sucesso para Deus estabelecido nas Escrituras é diverso do que os homens e mulheres almejam no mundo. Jesus foi bem sucedido ao representar o seu Pai. Jesus é o melhor exemplo e maior modelo de sucesso, de ser bem sucedido. Agora, se nós formos olhar para Jesus, a sua época, e comparar Jesus com os doutores da lei, comparar Jesus com os saduceus, com os fariseus, com os grandes da sua época, nós vamos dizer, não, Jesus não foi bem sucedido. Jesus não foi próspero. Jesus disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Não, Jesus veio de Nazaré.
Como Natanael falou, pode vir algo bom de Nazaré? Não, Jesus, ele teve um pequeno grupo, 12, ele foi traído, teve confusão, abandonaram Jesus no momento mais crítico da caminhada dele. O ministério dele foi fugaz, 3 anos e meio, ele não tinha nenhum local, não teve uma mega igreja, foi itinerante o ministério dele. Jesus não treinou uma espécie de Messias para substituir um outro Messias, não no sentido de redentor, de salvador. Eu estou falando aqui nos padrões de ministério, do que a gente entende de outro, né? Aquele substituto. Jesus tinha muita gente que se juntava para ouvir Jesus, multidões, mas pouca gente mesmo que se firmou, pouca gente que foi ser membro do ministério, né? A célula de Jesus sempre ficou a mesma, os 12. Então, se nós formos olhar, talvez para os padrões desse mundo, Jesus não foi um homem de sucesso, mas Jesus é o nosso maior modelo de sucesso, segundo as Escrituras. Foi exatamente quem foi criado para ser e cumpriu o seu propósito na terra. Ele não foi rico, porém era próspero. Ou seja, não tinha falta. Não tinha falta. Jesus não tinha falta. Primeiro, porque o que sustentava ele era o Pai. Era o Pai. Ele declarou no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Prosperidade não é ter muito, eu já falei aqui em outras lives. Prosperidade é não ter falta. E Jesus era suprido do que ele necessitava, espiritual, emocional e materialmente. No dia que ele precisou pagar imposto, ele disse para Pedro: Pedro, vai, pesca o peixe, paga o teu e o meu imposto. O imposto vai estar lá, a moeda vai estar lá na boca do peixe. A moeda vai estar lá. Ele escolheu se esvaziar, ele escolheu vir dessa forma, se esvaziar, se humilhar em forma humana, se esvaziar de tudo que ele era e vir humildemente. E ele é o nosso maior modelo de prosperidade. Ele não foi um intelectual, mas teve a maior sabedoria já vista. Não tinha beleza, né? Como diz lá em Isaías 53, era um como que as pessoas viravam o rosto. Não tinha beleza, mas atraiu o mundo. Ele atraiu o mundo. Isso está em João 12, 32, diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Ele estava fazendo uma referência à sua morte de cruz. Olha, quando eu for levantado no madeiro, quando eu for levantado da terra, quando eu morrer na cruz do Calvário e eu ressuscitar, eu atrairei os homens a mim. Eu atrairei. A verdade é que, pelos padrões humanos, em qualquer época, Jesus teria sido reprovado em todos os requisitos para Messias, o grande rei dos judeus. Um filho de Deus é bem-sucedido quando é uma mensagem viva e fruto manifesto da paternidade divina, a expressa imagem do amor de Deus. Quando ele manifesta o caráter de Deus, quando ele manifesta a natureza de Deus, quando ele manifesta a filiação de Deus, quando ele manifesta que é filho, ele é bem-sucedido. Em João 14, 9, né, Jesus disse: quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, né? Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Né? Isso nos basta. Então Jesus diz: e como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Ou seja, Filipe, você está pedindo para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai.
Eu sou o filho que expressa e manifesta a natureza do Pai. Eu manifesto a natureza do Pai. Era isso que Jesus estava falando. Quem me vê, quem me vê já percebe de quem eu sou filho. Já sabe que eu manifesto a minha filiação. De onde eu vim. Que eu sou filho de Deus. E o Senhor espera isso de mim e de você. Que nós, pelo nosso caráter, pelo fruto divino que nasça em nós através do Espírito, nós manifestemos a paternidade de Deus. Nós manifestemos quem nós somos filhos. Quem foi que nos gerou de novo? Quem é que clama dentro de nós? Quem manifesta através de nós? Não é a nossa carne, que não seja a nossa carne, mas que seja o Espírito de Deus, que seja a filiação que nós recebemos através do Espírito Santo do Senhor. João Batista, por exemplo, foi bem sucedido e cumpriu o propósito para o qual nasceu, ainda que se não encaixasse nos padrões da época, não fizesse parte do sistema religioso judaico, tivesse vestes inusitadas, mais simbólicas, alimentação exótica e vivesse em um lugar que uma campanha de marketing rejeitaria de imediato para promover um ministério. O sucesso para um filho de Deus não tem a ver com números, posições, lugares, mas em ouvir a voz de seu Pai e ser segundo a sua natureza. Então João Batista foi outro exemplo de alguém que foi fora do sistema. Ele foi à parte do sistema. O comum era que João Batista seguisse os passos do seu pai Zacarias, que era um sacerdote judaico. O comum seria isso. Ele seguia os passos do seu pai Zacarias. O comum é que João Batista fosse criado ali, indo ao templo, recebendo dos mestres da lei. Que ele desenvolvesse o seu ministério profético ali, junto à religião oficial do povo de Deus. Mas não, João cresceu no deserto. E a Bíblia fala ali no Evangelho de Lucas, fala da política, fala quem era que estava governando nos moldes ali religiosos, eram 2 sumos sacerdotes na época, mas diz, mas a palavra estava com João no deserto. A palavra rema de Deus estava com João no deserto, no lugar mais improvável. João crescia, diz que João já era cheio do Espírito no ventre de Isabel. E João crescia e se fortalecia no deserto. No deserto. E foi ali que ele desenvolveu o seu ministério. E nós já falamos o porquê que João foi ali para o deserto. João era um sinal. Todo profeta é um sinal para o seu povo. E João foi um sinal para o seu povo. Ou seja, que algo estaria nascendo no deserto, se desenvolvendo no deserto. O deserto simbolizando aquele povo, um povo de coração duro, um povo que não queria ouvir a Deus, um povo que já tinha se desviado, um povo que estava imerso no seu eu, na sua idolatria, na sua vanglória, na sua religiosidade. Um povo que não reconheceu o Messias. Ele não reconheceu nem o Messias. O povo cheio de orgulho. Mas águas nasceriam no ermo. Águas brotariam no ermo, no lugar árido. Árido. Tal qual foi Jesus também fora do sistema. Então eu e você, nós somos bem-sucedidos. Bem-sucedidos quando o nosso caráter é transformado, quando Jesus é desenvolvido em nós, quando o fruto é manifesto em nós, quando nós manifestamos a natureza do Pai, o caráter de Cristo. Nós somos bem-sucedidos quando nós fazemos tal qual está lá nos Salmos de número 1. Talvez para o mundo olhem para nós e dizem, não é bem-sucedido. Não é bem-sucedido. Não é próspero aos olhos do mundo. Profissionalmente não desenvolveu, profissionalmente não deu certo, financeiramente não deu certo, a família também não deu certo, o casamento não deu certo,
os filhos não deram certo. Tantas questões. Veio daquele lugar, do lugar pior, do lugar menos provável. Mas para Deus não é isso que conta. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência. Deus olha o que é que está sendo construído dentro. Quanto de Jesus tem em mim e você. Muito tem se falado em paternidade nos últimos anos no meio cristão. Em contrapartida, nós temos uma geração carente, ansiosa, deprimida, sem senso de direção, ferida e cada vez mais amante de si mesmo. Deus não quer simplesmente reconhecer uma paternidade como um pai ausente que em certo momento dá ao seu filho um nome em uma certidão de nascimento e banca parte do seu sustento. Isso é muito comum, principalmente no Brasil, uma terra de órfãos. Quanta orfandade tem no Brasil? Nesse período aí que vai chegar o carnaval, depois do carnaval, há 9 meses depois do carnaval, tem aquela leva de crianças que não vão conhecer o pai, que sequer vão saber quem é o pai. E isso é muito comum aqui no Brasil, um espírito de bastardia terrível que assola a nossa nação. Só que em certo momento aquela criança ela cresce, ou ela ainda está menor e a mãe vai lutar na justiça, quando sabe quem é o pai, vai lutar na justiça para ter uma pensão alimentícia. E em certo momento o pai vai lá, reconhece, faz um exame, é feito um exame de DNA, ele não quer, mas é feito um exame de DNA, é reconhecida uma paternidade ali, coloca o nome da criança e ele ali vai ajudar financeiramente. Deus não é esse pai que faz as coisas pela metade por obrigação. Deus é um pai perfeito, é um pai completo. Ele tem paternidade abundante para derramar sobre mim, sobre você. E ele quis essa paternidade. Ele nos adotou, Ora, um pai e uma mãe, eles podem ter uma criança sem ter planejado aquela criança, sem estar nos planos deles, sem querer. Foi um acidente, Tem gente que fala assim, meu filho foi um acidente. Ou não queriam, não planejaram aquela criança, não queriam aquela criança. Agora, é impossível um pai e uma mãe adotivos não quererem aquela criança. Um pai e uma mãe adotiva, eles pensaram, eles planejaram, eles desejaram aquela criança. Então eu e você, é impossível Deus não ter nos desejado, Deus não ter nos querido com tudo que Ele é, porque Ele nos adotou em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. O Espírito que clama, Abba, Pai. Então, um filho bem-sucedido para Deus é diferente dos padrões do mundo. Jesus, para os padrões do mundo, para os padrões da sua época, reprovado. Para Deus, aprovado. Ele foi exatamente quem ele nasceu para ser. E ele disse para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, a natureza do Pai está em mim. Eu manifesto o Pai. Eu sou uma manifestação do Pai aqui na Terra. Eu produzo o fruto divino que vem do Espírito. A Bíblia fala que toda a plenitude, que em Jesus habitava toda a plenitude do Espírito. Outro exemplo, João Batista, para o mundo, reprovado, sem sucesso algum. Mal sucedido para o mundo, para Deus, bem sucedido. Vestes inusitadas, vestes de camelo, esquisito, comendo mel com gafanhoto, crescido no deserto, totalmente à parte do sistema religioso, mas a Bíblia fala,
A palavra do Senhor estava com João no deserto. A palavra de Deus estava com João no deserto. João, bem-sucedido, modelo de sucesso para Deus. Aleluia. Aleluia. Então, eu vou repetir. Muito tem se falado em paternidade nos últimos anos no meio cristão. Em contrapartida, temos uma geração carente, ansiosa, deprimida, sem senso de direção, ferida e cada vez mais amante de si mesmo. Deus não quer ser um pai que só coloque ali o nome na certidão de nascimento e banque parte do seu sustento em algum momento da vida. Deus tem paternidade abundante para nos resgatar. Através de Cristo, Deus opera a redenção em nosso ser. Alguém aí já procurou saber o que significa essa palavra redenção? Fala aí para mim. Alguém sabe? O que significa a palavra redenção? Coloca aí. Eu vou esperar você colocar. Se você sabe, você coloca. Se você não sabe, você coloca não. Me responde. Alguém sabe o que significa a palavra redenção? Alguém? Vou repetir. Através de Cristo, enquanto você digita sim ou não, ou coloca aí o que significa redenção. Através de Cristo, Deus opera redenção em nosso ser. Alguém sabe o que é redenção? Não? Tá todo mundo tímido. Vamos lá. Redenção, gente, é da palavra grega apolutrosis. Resgate. Silvia respondeu. Exatamente. É tão profundo isso. Redenção é da palavra grega apolutrosis, que significa libertação ou resgate mediante pagamento. Mediante pagamento. Resgate mediante pagamento. Sabe quando você vai resgatar um bem mediante pagamento? O bem está retido porque você está devendo algo. E você vai lá e resgata mediante pagamento. Nós éramos escravos. Nós éramos escravos. E o Senhor vem e nos compra, nos redime, nos resgata. O Senhor quer operar. Operar na nossa alma. Ele já operou. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele já operou isso no nosso espírito. Mas Ele quer operar na nossa alma e vai operar no nosso corpo no dia da sua volta, em que o nosso corpo será transformado. Então Ele opera. Através de Cristo, Deus opera a redenção do nosso ser. Há um resgate de uma verdadeira natureza de filho. Há um resgate de uma verdadeira natureza. O pecado roubou a nossa verdadeira natureza. O pecado roubou aquilo que nós fomos criados para ser e manifestar. Aquilo que naturalmente nós iríamos desenvolver e manifestar. Aquilo que não precisava ser aprendido, que não precisava ir para uma aula para dizer o que é que nós tínhamos que fazer. Naturalmente ia ser manifesto. O pecado nos roubou isso. Mas Cristo nos comprou de volta do cativeiro do pecado, para que a nossa natureza seja manifesta segundo a natureza do Filho. Segundo a natureza do Filho, segundo a natureza de Cristo. Há um resgate de uma verdadeira natureza de filho. Relacionamento constante de amor e uma herança para nós. Assisti recentemente ao filme King Richard, Criando Campeãs. Quem já assistiu esse filme? Alguém aí já assistiu esse filme? Com Will Smith? King Richard, Criando Campeãs. Na época que eu escrevi o livro, há alguns anos, eu tinha recém assistido o filme. Alguém já assistiu o filme? Coloca aí, se você assistiu eu vou lendo. Assisti recentemente ao filme King Richard, Criando Campeãs. A história real das irmãs atletas de tênis Venus e Serena Williams, as melhores do mundo.
O seu pai, interpretado por Will Smith, traça um plano de vida para suas filhas, para que estas cheguem a ser as maiores campeãs já vistas na história do tênis. E investe nelas desde a infância, sem técnicos, contratos ou sequer vislumbre que as duas chegariam a campeãs. E detalhe, Silvia disse que já assistiu, e detalhes, não o tênis é um esporte elitizado hoje, imagine naquela época, né? Então, negro, e nos Estados Unidos, negros, eles são uma família negra, entrarem nesse nicho era muito difícil. Eles não tinham condições financeiras ou sociais, uma vez que esse tipo de esporte é elitizado, mas por fé no plano, o pai traça minuciosamente o treino delas. E quem assistiu ao filme ou conhece um pouco de tênis sabe que o plano deu certo. Elas são as melhores do mundo. Enquanto minha irmã e eu víamos aquela história, ela fez um comentário em tom sarcástico, divino. Ela disse, se eu tivesse tido um pai desse, eu teria chegado longe. Pensei, realmente, eu também. Nesse momento, o Espírito Santo falou comigo. Vocês têm um pai melhor que esse. As escrituras a esse respeito saltaram ao meu espírito e pensei, Deus já preparou um plano para a humanidade em Cristo desde a fundação do mundo. Como pai, ele tem planos de paz e não de mal para nós, de nos dar um futuro e esperança, é o que está lá em Jeremias 29:11. Se um pai carnal, isso foi vindo, o Espírito Santo falho e pecador, recebeu uma instrução divina, criou um plano para suas filhas e obteve êxito, quanto mais aquilo que Deus Pai preparou para nós. Deus já executou o seu plano. Deus já executou o seu plano em Cristo Jesus. Gênesis 3, quando Deus estava falando para o casal, dando a sentença da transgressão deles, Deus já profetizou o plano. Deus já profetizou o plano. Deus já disse que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Aquele que viria nos resgatar. Nós estávamos escravos, mas mediante a compra, não com moedas, não com valores desse mundo, não com coisas corruptíveis, mas pelo seu precioso sangue, ele nos resgatou. Ele nos comprou. Nós somos propriedade exclusiva. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Pedro fala isso. Propriedade exclusiva. Reino e sacerdócio. Aleluia. Real para o Pai. Reino e sacerdócio. Aleluia. O Senhor tem um plano para mim e para você. Não esqueça. O Senhor já executou o seu plano em Cristo Jesus. Quando você pensar, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, o que é que será da minha vida daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos, o que é que será a minha vida quando meus filhos não estiverem mais aqui, o que é que será a minha vida se o meu esposo não estiver mais aqui, o que é que será a minha vida que eu não tenho marido, ou meu marido já faleceu, ou eu sou mãe solteira, eu já sou idosa, o que é que será da minha vida? Lembre, o Senhor já executou o seu plano em Cristo Jesus. E os planos do Senhor são planos de paz, de fazer o bem e não de mal, de nos dar um futuro. Ele já preparou o nosso futuro com Cristo. Ele já preparou o nosso futuro com Cristo. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amarmos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor e aquele que habita em amor habita em Deus e Deus nele. João fala isso. O apóstolo João fala isso.
O apóstolo João fala isso. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amarmos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. O que é que João está falando? João está falando. Ninguém viu a Deus. Mas aquele que está sendo aperfeiçoado no amor, e que o amor habita dentro dele, Deus habita dentro dele. O que é que João está dizendo? Ninguém viu a Deus, mas se o amor de Deus estiver dentro de você, as pessoas vão ver Deus em você. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus disse a Filipe: Filipe, você está dizendo para eu mostrar o Pai? Eu estou com vocês. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Como você está me dizendo, mostra-nos o Pai? Eu já estou manifestando o Pai na minha natureza, na minha filiação. Eu já estou manifestando de quem eu sou filho. Que eu sou dele, que eu venho dele. E João está dizendo, se nós tivermos o amor de Deus dentro de nós, Deus vai habitar em nós. Deus vai habitar em nós. As pessoas vão reconhecer a Deus dentro de nós. O plano do Pai é sermos como Jesus. Camila, começou um novo ano e eu fiz planos. Tá, você pode ter os seus planos, mas o plano de Deus é sermos como Jesus. É Cristo ser reconhecido em nós, é Cristo crescer em nós, é Cristo ser desenvolvido em nós. É cada vez mais a nossa carne, a nossa natureza mundana, carnal, pecadora, ela permanecer crucificada e ser manifesto aquilo que nós realmente nascemos para ser. Nova criação, nova criação, nova criação pelas mãos do Espírito, pelo Espírito que clama, Abba Pai, pelo Espírito que nos adotou, pelo Espírito que ansiou por nós. Todo aquele que é adotado, ele foi querido, ele foi desejado, ele foi planejado. O Senhor nos quis, ele nos adotou, ele planejou ser o nosso Pai. Ele planejou. Ele planejou. Ele nos quer. Ele nos ama. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado. Nisto, em Deus habitar dentro de nós, o nosso amor é aperfeiçoado. Ou seja, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos crescendo, nós vamos completando o propósito, nós vamos completando a missão. Para quê? Para quê? Para que tenhamos confiança, ousadia no dia do julgamento. O apóstolo João está nos falando para que nós tenhamos confiança no dia do julgamento, porque com ele, como ele é, assim somos nós também neste mundo. 1 João 4, 12, 16, 17, aqui na tradução da King James. Porque como ele é, assim somos nós também nesse mundo. Ó Senhor, assim como o Senhor é, seja feito em nós, assim como o Senhor é, tal qual a tua natureza seja a nossa natureza, tal qual o teu pensamento seja o nosso pensamento, tal qual o teu caráter seja o nosso caráter, tal qual o teu amor seja o nosso amor, tal qual o teu fruto seja o nosso fruto, Senhor. Em teu nome nós pedimos. Aleluia, aleluia. Vou pegar uma água aqui rapidinho. Aleluia. Todo mundo desperto aí? A forma que Deus escolheu para ser conhecido na terra é através dos seus filhos maduros. Nós já falamos um pouco disso. Quem está acompanhando as lives sabe que nós temos o filho, na tradução do grego, que no grego é tékno, que fala de criancinha, né, de filho pequeno, filho de peito, filho, né, pequenininho, filhinho, e o huios, que é o filho maduro. Então a forma que Deus escolheu para ser conhecido na terra é através dos seus filhos maduros. Todas as vezes que manifestamos o fruto do Espírito, que Paulo resumiu ali em 1 Coríntios 13 como amor, nós manifestamos a nossa paternidade.
todas as vezes que manifestamos o fruto do Espírito, nós manifestamos a nossa paternidade. Nós manifestamos de quem nós somos filhos. Nós, é como se alguém, sabe quando a gente chega num lugar e a gente fala, e a gente age, e a gente se comporta, e as pessoas dizem, nossa, mas foi idêntico ao seu pai, foi idêntico à sua mãe, foi idêntico, você age da mesma forma, você fala igual, enfim, lembra, né? Eu estou fazendo aqui um paralelo para a gente entender. Então, todas as vezes, né? Agora aqui, a expressão interna do nosso caráter, todas as vezes que nós manifestamos o fruto do Espírito, nós estamos manifestando a nossa paternidade. Nós estamos dizendo de quem nós somos filhos. Nós estamos dizendo que nós somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Os versos acima dizem que o amor mútuo faz de nós a habitação de Deus e completa paulatinamente a obra de Cristo em nós, dando-nos a segurança da salvação. Né? Nós lemos aqui que é para nós termos ousadia no dia do julgamento, para nós não ficarmos com medo. Nós termos essa ousadia, é para nos dar segurança da salvação. Nós temos uma filha de 7 anos, na época tinha 7, né? Hoje tem 10. Temos uma filha de 7 anos e sei como é exaustivo ter que dar o mesmo comando por diversas vezes. Né? Quem tem filho sabe. Né? Tem pessoas que têm mais de filho, 2, 3, 5. Né? Eu tenho um e muitas vezes é exaustivo dar o mesmo comando. Imagine quem tem mais. Né? Faz parte da nossa missão. Nós temos que instruir. O Senhor faz isso conosco. O Senhor repete coisas na palavra dele do início até o fim. A Bíblia repete. Ele faz essa criação conosco. Ele nos cria na repetição. E assim nós fazemos com os nossos filhos. E a gente sabe que muitas vezes é exaustivo. Muitas vezes tá de boa, a gente tá num dia legal. Mas muitas vezes é exaustivo. Exaustivo ter que dar o mesmo comando por diversas vezes. No entanto, um filho maduro, entenda maduro de fato. Maturidade, como nós temos já pregado aqui. Maduro de fato, sabe o que fazer sem precisar que o pai fique impondo regras e disciplinas, pois já tem o ensino do pai no seu coração, já está enraizado e o pratica em sua vida. Por isso, a lei mosaica, ela é incapaz de manifestar a paternidade de Deus. Nós vemos isso nas Escrituras. Paulo vai dizer que aquele que ainda pratica a lei é menino, e o menino a criança precisa de um tutor. Ele não passa de um escravo, mas lembra, o Senhor já nos redimiu da escravidão, o Senhor já nos resgatou, o Senhor já pagou, o Senhor já nos libertou. Hoje nós somos escravos de Cristo, nós temos um Senhor, por isso a lei mosaica, ela é capaz de manifestar a paternidade de Deus. Nós já estamos prosseguindo para o final, gente, estamos chegando ao final. Ela é incapaz de manifestar a paternidade de Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. Então aqui é a carta aos Hebreus 3, 5, 6. Como tem informação importante aqui nesse pequeno trecho que nós lemos. Primeiro, nós já falamos que a carta aos Hebreus, ela faz esse paralelo entre sombras e realidade. A lei, Velho Testamento, é sombra de uma realidade que foi cumprida na pessoa de Jesus. E manifesta aqui e continua sendo manifesta na igreja. Na igreja por delegação de quem Jesus é. Então, ele começa dizendo, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Como servo. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Embora Moisés fosse uma figura também,
funcionou como uma figura do Cristo, era uma tipologia do Cristo, né? É uma figura de quem Jesus seria, mas ele funcionou e foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Mas ele diz, mas Cristo como filho. Cristo como filho. Ele está dizendo, Cristo foi fiel como filho sobre sua própria casa. Sobre sua própria casa. Moisés foi sobre a casa de Deus e como servo. Jesus como filho sobre sua própria casa, cuja casa somos nós. Qual é a casa de Deus? Onde é a casa de Deus? A casa de Deus não é no lugar da reunião, onde a gente costuma dizer que é o culto, né? Onde a gente vai prestar culto. A casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Nós quem? A igreja do Senhor reunido, o povo de Deus reunido. É a casa de Deus. E Pedro vai testificar isso, vai dizer que nós somos pedras vivas, sendo edificadas santuário para o Senhor. Então ele diz que Jesus, como filho, e esse filho aqui é huios, na tradução grega, filho maduro, ele foi fiel sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós. Se, quando é que você é casa do Senhor e permanece casa do Senhor? Se conservarmos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. Firmes, a confiança e o gozo ou a alegria da esperança até o fim. O fruto do Espírito, que o Espírito nos dá, ele nos dá poder pela graça de cumprir a lei. Vou repetir. O fruto do Espírito nos dá poder pela graça de cumprir a lei, resumida em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Olha o fruto do Espírito de novo, amor. Que Paulo resume lá em 1 Coríntios 13, como amor. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus, em certa ocasião, conta uma parábola aos seus discípulos sobre um servo que fez aquilo que era obrigação e concluiu. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei, nós somos servos inúteis. Nós somos servos inúteis. Fizemos o que era o nosso dever fazer. Isso está em Lucas 17:10. Não fomos chamados à inutilidade. Eu e você não fomos chamados para ser servos inúteis. Deus não deseja que sejamos cumpridores de ordens. Aos olhos humanos, esse servo aqui, ele era maravilhoso. Ele fez exatamente o que mandaram ele fazer. Ele cumpriu. Mas Deus, que não olha com os nossos olhos, ele disse, esse servo é inútil. Ele fez o que ele tinha que fazer. O que foi mandado ele fazer. E nós não fomos chamados à inutilidade. Deus não deseja que sejamos cumpridores de ordens ou regras, mas que sejamos transformados em nossa alma pela lei do Espírito em nós, que frutifica para a vida eterna. Na parábola do filho pródigo, Deus quer também que o filho mais velho desfrute da mesa com ele. Desfrute da mesa com ele. Então o filho mais velho, o filho mais novo diz, olha, me dá parte da minha herança, aliás, me dá minha herança que eu quero viver minha vida, E o pai ali diz que o pai, ele reparte a herança, ou seja, ele dá para os dois, ele reparte a herança. O filho mais novo vai embora, mas o filho mais velho, quando esse filho volta, né, arrependido, né, sem bem algum, quando ele gastou tudo com as prostitutas, com bebida, quando ele gastou tudo e chegou a ponto de querer comer a comida dos porcos, ele volta, né? Se você não conhece a parábola do semeador, se você que vai assistir depois não conhece a parábola do semeador, eu te convido a procurar a parábola do semeador e ler. E esse filho volta, olha, eu vou para a casa do meu pai porque lá eu não passo fome. Os servos do meu pai, eles têm o que comer, eles têm o que vestir. Eu vou pedir para o meu pai para eu ser pelo menos um trabalhador. Eu pequei,
Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o meu pai. Ele chega lá e ele repete isso pro pai. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Me deixa ser pelo menos um dos teus empregados. E o pai diz de forma alguma. Tragam vestes novas pro meu filho. Sandálias para os pés dele. Um anel para ele. Né? Coloca ele à mesa. Matou o novilho gordo. Ele se sentou à mesa. Mas o irmão mais velho, quando soube que o irmão mais novo chegou, ele ficou enfurecido. E sabe, esse irmão mais velho era aquele que cumpria tudo. Ele chegou para o pai e disse assim: eu pratico aquilo que o Senhor manda desde sempre. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. E ele disse: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Nós temos aqui uma pessoa que sabe quem é o pai. Que sabe quem é o pai, mas não desfruta da paternidade do pai. Se vê como servo. Se vê como servo. Não senta à mesa. Ele não entrou e ele não se sentou à mesa para comemorar a chegada do irmão. Não se senta à mesa. Não faz questão da comunhão. Não se senta à mesa. Porque está cheio de justiça própria. Eu faço. E aqui eu vou repetir. Nós já estamos no finalzinho, eu vou repetir. O que Jesus fala do servo? Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: nós somos servos inúteis. Espera aí, mas quem fizer, um servo que fizer o que lhe é mandado, não é um servo útil? Não foi obediente? Não, Jesus está dizendo: dizeis, somos servos inúteis. Jesus está fazendo aqui uma referência à lei. Porque Deus não nos chamou para ser só cumpridores de ordem. Deus nos chamou para que o ministério do Espírito, a semente divina, a palavra, nos dê uma nova natureza. E por causa dessa natureza, crescendo em maturidade, nós manifestemos a nossa filiação. Nós manifestemos a paternidade de Deus. Nós manifestemos como? Nas nossas atitudes, através do caráter santo de Cristo formado em nós, que é o fruto do Espírito. Não porque nós estamos ali cumprindo, não. Eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Não, Jesus disse, isso é ser servo inútil. Paulo disse, se vocês estão ainda cumprindo a lei de Moisés, quem cumpre um preceito tem que cumprir o restante todo. E quem descumpre um, já descumpriu toda a lei. Se vocês ainda estão envolvidos nisso, vocês são como escravos. E nós já fomos resgatados, redimidos, comprados de volta da escravidão. Nós temos que entender o ministério do Espírito. Nós temos que entender o que foi escrito. Prosseguindo para a gente finalizar. Nós temos que deixar de ser o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Paulo, sobre o fruto do Espírito Santo, diz: contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:23b. O que o apóstolo queria dizer com isso? Segundo Strong, o termo grego usado para essas coisas é toiotos. Toiotos, que quer dizer como esse, dessa espécie ou tipo, ou seja, fruto desse tipo, fruto espiritual, não é produzido pela observância da lei mosaica, não é produzido por observância de regras, não é produzido pelo meu e o teu querer. Eu vou cumprir isso, eu vou deixar de fazer isso e eu vou ser uma pessoa que vou manifestar o fruto do Espírito. Não é assim, não é dessa forma. Fruto dessa espécie não é produzido pela observância de regras, mas advém de uma relação da aliança e intimidade com o Espírito de Deus. O fruto nos possibilita guardar a lei de Cristo, não o contrário. Não é guardando a lei de Cristo, não é guardando preceitos que isso possibilita nos ter o fruto, não, mas o fruto do Espírito nos possibilita guardar a lei, é o que Paulo fala. Ele resume, ele diz: ama ao Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. E
Aqui está o resumo da lei. Assim você está guardando. Aleluia. João 14, 23b diz: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. O meu Pai o amará. E iremos a ele e faremos nossa morada nele. Aqui está na tradução da King James, mas eu acho esse verso maravilhoso. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: olha, aquele que me ama, ele guarda as minhas palavras. Ou seja, aquele que tem fruto, ele está guardando. Aquele que tem fruto, ele está cumprindo a lei. Aquele que me ama, ele vai amar o seu próximo e com isso ele está cumprindo a lei, ele está guardando a lei, ele guarda as minhas palavras. E o meu Pai o amará. E iremos a ele, eu e o meu Pai, nós iremos a ele e faremos nossa morada nele. E faremos nossa morada nele, eu e você. Eu e você. Somos o lugar que o Senhor quer habitar. O lugar de morada. O lugar que Ele escolheu para morar, para habitar. Quando nós manifestamos o fruto, é a expressão de que nós guardamos as palavras do Senhor. E Ele tem prazer de habitar em nós. Jesus disse que o fruto é a forma de conhecermos também os falsos profetas. Estamos terminando. Em Mateus 17, 15 a 18, também na tradução da King James, fala assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente, guarda essa palavra, interiormente, são lobos devoradores. Eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Por que só dá para conhecer pelos frutos? Só dá para conhecer quem convive, se a pessoa tem longanimidade, se ele é longânimo, se ele é benigno, se a motivação dele é correta, se ele é paciente, se ele é fiel a Deus e às suas escrituras, se ele tem amor, se ele tem paz, se ele tem bondade, se ele tem as características do fruto do Espírito. Por quê? Porque é interior. O lobo, ele vem com aparência de ovelha, só dá para conhecer pelo fruto, porque o fruto é interno. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Lembra, quem está acompanhando a série Bendito Fruto, já sabe que quando o homem pecou, quando Adão pecou, na sentença, em Gênesis capítulo 3, Deus fala: Adão, porque pecaste? Por tua causa, porque ouviste a tua mulher, a terra por tua causa é maldita, nascerá dela espinhos e abrolhos. Ou seja, o que é que nascia da terra? O que é que nascia da terra? O que é próprio nascer da terra? Árvores frutíferas. O que é próprio nascer da terra? Deus criou a terra para ser frutífera, para nascer árvores que dão frutos para alimento. Mas ele disse: Adão, porque ouviste a tua mulher, a terra é maldita, nascerá dela espinhos e abrolhos. E Jesus faz aqui um paralelo com Gênesis 3. Jesus diz: pode o homem colhe uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, ou seja, ou figos, frutos da erva daninha? Assim, toda árvore boa, ou seja, toda árvore que está nascida de uma terra nova, que é nova criatura, ela vai produzir bons frutos. Mas a árvore corrompida, ou seja, aquela que não nasceu de novo, aquela pessoa que não nasceu de novo, aquela que não é nova terra, aquela que vive no pecado, que não tem aliança com Jesus, corrompida, produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins. E nem pode a árvore corrompida dar frutos bons.
Isso está em Mateus 17, 15 e 18. Então, como que eu conheço um falso profeta? Profeta é aquele que fala. É aquele que fala, é aquele que traz uma mensagem, é aquele que traz algo que sai da sua boca, que aparenta algo bom. Que aparenta algo bom. Eu conheço pelo fruto. Eu conheço pelo fruto. E nós estamos falando, o livro Bendito Fruto é um livro que fala de fruto, do caráter de Deus, de como identificar também o falso profeta, a falsa mensagem. A forma de conhecermos se alguém é uma ovelha de Cristo e não um lobo, seja ele líder ou não, não é pelo que ele fala ou até pelo que ele faz, mas pelo seu caráter, sua motivação, por aquilo que ele manifesta. Lembra, nós estamos no capítulo 7, o fruto, no subtópico manifestação dos filhos, a manifestação dos filhos. Então, pelo que ele manifesta, ele vai mostrar se ele é um filho de Deus ou não, se ele é ovelha ou se ele é lobo. Ficamos encantados com pessoas prestativas, inteligentes, abastadas, cheias de dons, mas a marca de Cristo é ter um caráter santo. A marca de Cristo é ter um caráter santo, é manifestar o fruto do Espírito, é manifestar o fruto do Espírito. Manifestar o fruto do Espírito. Essa é a nossa marca. E aqui eu repito, Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você me pede, mostra-me o Pai está em mim e eu nele. Ou seja, Jesus manifestava a sua filiação. E nós precisamos manifestar a filiação do Pai através do fruto. Através da natureza que o Espírito Santo colocou em nós. Aleluia, aleluia. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. Vamos orar? Não saia, vamos orar. Esse momento é muito importante. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra foi pregada segundo a doutrina de Cristo. A tua palavra foi pregada segundo a sã doutrina. E eu te agradeço porque isso é manifestação da tua graça, da tua bondade. Eu exalto o teu santo nome, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós precisamos, Senhor, crescer em maturidade. Crescer como filhos, Senhor. Crescer na filiação. Crescer a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, ser bem-sucedido segundo o teu padrão. E ser bem-sucedido segundo o teu padrão, Senhor Deus, é ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, como diz Salmos de número 1. Ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo, a sua folha não murche, tudo quanto fizer será bem-sucedido. Senhor, esse é o padrão das tuas escrituras. É ser como filho, é ser como filho, é ser como Jesus de Nazaré, que não foi bem-sucedido aos padrões desse mundo, não foi bem-sucedido aos padrões da sua época. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, por acaso pode vir alguma coisa que presta daquele lugar. Ele foi como quem virava um rosto, nele não havia beleza. Ó Senhor, ele foi reprovado quanto aos padrões do mundo, mas aprovado, fiel, bem-sucedido, aprovado, sacrifício perfeito e permanente, que subiu como cheiro agradável às tuas narinas. Nós exaltamos o nome de Jesus, nós exaltamos o nome de Jesus, porque, Senhor, nós cremos nas tuas escrituras, nós cremos na tua palavra e nós entendemos, Senhor Deus, que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê na aparência, mas o Senhor não vê como o homem vê. Ó Senhor, eu peço, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos cubra nessa hora, nos cubra com o sangue do Cordeiro e nos faça bem-sucedidos, Senhor, de acordo com a tua vontade específica para as nossas vidas. Ó Senhor, o Senhor fez João Batista bem-sucedido, especificamente no deserto, Senhor, a parte de todo o sistema. Senhor, nos faz bem-sucedidos segundo aquilo que o Senhor quer para nós nesse tempo, segundo, Senhor Deus, a especificidade da vida de cada filho teu, segundo, Senhor, a especificidade da vida de cada um.
que está aqui nessa live, que está assistindo essa live, que vai assistir, que vai ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, manifesta a tua natureza em nós, manifesta o teu fruto em nós, que nós sejamos uma manifestação para o mundo de quem nós somos filhos, que nós sejamos uma manifestação para o mundo, Senhor, do teu caráter, da tua paternidade, de quem tu és. Aleluia. Obrigada, meu Deus, toma pelas nossas mãos e nos ajuda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, nos ensina, Senhor, a ser filhos, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço a cada um que ficou até aqui, que esteve aqui nessa live, a cada um que vai assistir essa live. Se inscreva no canal Mergulhando na Palavra, o canal no YouTube, está na minha bio. Acesse a nossa loja, Holy Dress, www.holydress, com 2 S, Holy Dress. Eu vou colocar na descrição, de t-shirts cristãs, canecas, bonés, e se vista de propósito. Se vista de propósito. Proclame uma mensagem de propósito. Em nome de Jesus. Até a próxima terça-feira, se assim o Pai nos permitir. Se Ele quiser. Em nome de Jesus. Bendito fruto. Você encontra o e-book pela Amazon, o livro físico, aqui comigo. Me chama no direct que ele chega na sua casa. Nós estamos caminhando para o final. Estamos ainda no 7º capítulo, vai até o 9. Em nome de Jesus, todas as lives estão gravadas, sendo subidas também para o YouTube. Até próxima terça.